Estourou meu tempo ali, não deu tempo de eu concluir. Mas então, logo que depois que a gente fez a desaeração nesse sistema aqui, a gente tem que transferir esse líquido bem lentamente, inclinar bem devagarinho, e a outra garrafa também está inclinadinha, de modo que o líquido só toque lá nela e vá adiante aqui também. E é óbvio que nessa parte aqui também a gente tem que ter bastante cuidado com sujeira, né, pessoal? Não vai usar um... Imagina, tu fez toda uma filtração que nem essa, tu já comprou esse negócio caro, filtro de porosidade 0,25 micrômetro, e tu me vem com um quitaçato com poeira aqui, ó. Tu pegar uma água com metanol, quando transferir a líquido desse quitaçato, pode ter certeza que essa borda, esse beicinho aqui do quitaçato vai molhar. Se tu pegar um quitaçato com poeira, esse tipo de coisa, toda aquela poeira veio para cá. Tu fez todo esse negócio aqui, desairou, e aí tu pode usar um quitaçato com poeira e ainda por cima jogar o quitaçato que nem estivesse servindo uma cerveja no bar lá para ficar com colarinho de espuma. Entenderam? Tu acabou de sujar o fase móvel que tu filtrou e tu acabou de airar a fase móvel que tu desairou. É bem isso. Perceberam o detalhe aí da parte experimental, né? Tem que prestar atenção, né, pessoal? Então aqui, ó, depois o uso da cuba ultrassônica, que é essas cubetas, é uma cubeta, é um reservatório, parece um aquáriozinho assim, né? E ele produz um ultrassom, né? É um som, o ultrassom é chamado ultrassom porque ele é um som com uma frequência depois do agudo, que eu nem te escuto a música, tem o som grave, baixa frequência, o médio, que é médio, como o nome já diz, e o agudo é a alta frequência. E o nosso ouvido ele é travado, assim como o nosso olho ele é travado em alguns comprimentos de onda que a gente vê, o nosso ouvido ele percebe algumas frequências de som. O mais baixo do grave que a gente escuta, que é uma frequência mais baixa ali, e o mais alto de agudo, que é a frequência de agudo que a gente consegue escutar. Mais agudo que aquilo a gente não escuta, mais grave que outros sons a gente não escuta. O ultrassom é um agudo. Então aqui eles jogam uma frequência sonora mais aguda que o nosso olho percebe. E essa frequência ela consegue fazer oscilar as moléculazinhas de água, né? As moléculazinhas de água vibram numa frequenciazinha, elas inclusive acabam até produzindo umas microbolhazinhas de oxigênio, né? Umas microbolhazinhas de ar, assim, de oxigênio, na superfície de alguma coisa que for colocada dentro dessa cuba. Porque essa cuba aqui ela é cheia de água. A gente enche ela com água ionizada, né? Destilada, ionizada, deixa ela cheia de água, e tudo que a gente quiser fazer uma... Ah, agora me fugiu o nome, tem um nome para isso. Bah, agora não vou me lembrar. Tem um nome para esse processo aí. Que seria... eu não vou procurar agora. Quem ficar curioso aí, vai fuçar, vai achar. Tem um nome para esse processo, um processo, assim, que é... Não é decapagem. Não, eu vou falar, vou errar. Não. Melhor não falar para não falar errado, né? Esse é um processo de tu tentar remover. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui no laboratório ele é bastante usado para isso. Vou dar outros exemplos no laboratório. Às vezes tu prepara uma amostra e tu tem que transferir tu pré-concentrou uma amostra e tu ficou com um resíduo da amostra grudado num tubo de ensaio ou em algum frasco, um balão de fundo redondo, por exemplo. Imagina, aqui um baita exemplo. Tu fez uma extração, né, do teu analito, tu extraiu com um solvente, depois tu colocou no balão de fundo redondo, colocou no rotavapor, evaporou o solvente, e agora lá tu tinha 200 ml ou 100, e aquilo tu diminuiu para 10 ml. Só que aqueles 10 ml ali, no aquele rotavapor, que o balãozinho ficou o tempo inteiro rodeando ali no banho-maria, né, lembra disso? Depois do rotavapor, aquele teu analito ficou meio que grudado no fundo do balão, aquele balão de fundo redondo, aquele negócio ficar muito tempo aquecido, boa parte do analito deu uma grudadinha no fundo do balão. Como é que tu vai desgrudar aquele analito do fundo do balão? Tu quer desgrudar ele. Tu não vai poder enfiar alguma coisa ali e desgrudar, entendeu? De modo físico. Aí tu usa esse processo aqui. Tu pega o balão de fundo redondo, coloca água aqui, esse aparelho aqui, a cuba ultrassônica, fica criando aquelas vibraçõezinhas da água, e aquelas vibraçõezinhas vai ser transmitida para o vidro, do balão de vidro, e o balão de vidro vai dar uma vibraçãozinha, e aquele líquido que está dentro do balão vai vibrar também, e aquele líquido vai arrancando aquela sólidozinho que grudou na superfície do vidro, e com o tempo ele vai arrancando, vai soltando. É uma mini vibração que tu dá num sólido que está adsorvido numa superfície. Em outras palavras, é isso.
Inclusive, quando eu catei na internet, que nem eu sabia, né? Quando eu fui montar o material aqui que eu acabei descobrindo. Eu sempre fui usuário disso, né? Porque isso aqui a gente pode usar para fazer a desaeração. É só colocar a fase móvel que tu acabou de colocar. Por exemplo, assim, ó, tu não quer fazer por vácuo. Tu só pega esse líquido aqui, né? Depois que tu filtrou e bota aqui dentro da cuba ultrassônica e liga ela. E deixa por uns. Aí tem que deixar bastante também. Tem que deixar uma meia hora também, né? Tu deixa por um bastante tempo e ele vai acabar tirando todo o ar solubilizado ali no líquido, vai acabar saindo por essa microvibração, porque a microvibração vai ser transferida para dentro da garrafa e o líquido lá de dentro vai vibrar também. E aí tu vai remover aquele ar dissolvido. Então tu pode fazer a desaeração por cuba ultrassônica. Só que o que eu ia dizer é que quando eu fui catar uma foto para botar no material aqui, eu acabei descobrindo que isso aqui é usado direto, até em oficina mecânica. Ah, o pessoal tem uma craca lá grudada num sólido, não consegue tirar nunca. Tu coloca ali, tu, tu limpa, né? O, o, o utensílio que tu quer limpar, né? Entenderam? Então é muito interessante essas cubas ultrassônicas, né? Muita gente compra para. Eu acabei percebendo na internet que eu achava que era uma coisa que tinha só em laboratório, mas não, um monte de gente compra isso aqui até para oficina mecânica. E já vi na internet placa de limpar placa eletrônica, né? Também, então um monte de coisa. Mas a lógica é essa, é causar essas vibraçõezinhas na água que está aqui e tudo que tu deixar imerso naquela água, aquelas vibraçõezinhas vão acabar soltando, assim, facilitando, né? Ou não soltando totalmente, mas facilitando muito soltar aquela sólidozinho que se grudou em alguma superfície. Essa coisa de fazer soltar esse sólido da superfície que tem um nome, que eu não me lembrei o nome. Não adianta, estou enrolando aqui. Estou com decapagem na cabeça, mas não é. Não vou dizer, senão eu vou errar. Mas procurem aí, vocês vão achar. Então, essas são as três possibilidades de se fazer a desaeração da fase móvel, certo? Ou o teu aparelho permite fazer na própria garrafinha. Eu sou fã dessa aqui, porque a gente tem que filtrar também. Então tu já filtra, né? No fazer a filtração, tu já vai, e esse aqui já é vendido para isso mesmo. Essa aparatozinho que a gente compra aqui, ó, já é para isso mesmo, né? É bastante usado na cromatografia líquida. Tu já faz a filtração e daqui tu já faz a desaeração com bomba de vácuo. Para mim é a melhor que tem. Esses aqui a gente fica meio desconfiado se tirou todo o ar ou não, né? Borbulhando nitrogênio. Porque lá na polarigrafia a gente deixa borbulhando nitrogênio 15 minutos. Só que ali tem 15, 10 ml na célula polar. Isso aqui tu faz 2 litros, né? Será que borbulhando meia hora borbulhando nitrogênio tu vai desaerar 2 litros? A gente fica na dúvida, né? E outra, quem trabalha com isso vê que algumas misturas de reagentes geram muito ar dissolvido. Estou dando exemplo aí, metanol, se não me engano é acetonitrila e água. Nossa, é muito ar gerado, né? Então eu sou bem fã desse modelo aqui, desse jeito aqui. Certo? Bom, então agora, seguindo adiante aqui no material, a vazão, né? Que é chamada de fluxo da cromatografia líquida. A vazão, ela é... As tubulações, né, dentro do cromatógrafo são bem fininhas, aquelas manguinhas que a gente vê, aquilo é menos que uma carga de caneta Bic, assim, por fora, né, menos que isso, aquelas manguinhas. Mas, por dentro, as tubulações são, assim, uma grossura no fio de cabelo, um pouco mais, né. Então, essas tubulações são bem finas, né, e, inclusive, tem algumas marcas que botam cores, nas manguinhas tem cores diferentes para mostrar o diâmetro interno das manguinhas, né? O diâmetro interno das tubulações. Tem marcas que usam as manguinhas metálicas, né? Aqueles caninhos que vocês viram nos desenhos lá, né? Deixa eu catar aqui um vídeo que já passou, que eu já deixei no travado. Por exemplo, essa aqui, ó, essas tubulações são metálicas, essas metálicas são bem fininhas por dentro. Essa aqui é a parte grossa, né? Não estou falando dessas manguinhas aí. Estou falando dessas aqui que vão adiante na cromatografia, né? Então, essas tubulações aqui são bem fininhas por dentro. E a vazão, na coluna cromatográfica, a gente usa vazões em torno de 0,5 a no máximo 2 ml por minuto, de fase móvel. Então, a gente sempre manda a bomba manter uma vazão de líquido que passe pela coluna cromatográfica numa vazão em torno disso, ó, de 0,5 a no máximo 2. O que dita aqui
a gente escolher uma vazão? Muito também pela... Quando a gente compra uma coluna cromatográfica, lá na coluna já diz a pressão máxima da coluna, né? Então a gente, óbvio que não pode colocar... Quanto mais tu aumenta a vazão, mais vai aumentar a pressão dentro da coluna. Porque se tu quer manter uma vazão mais alta, a pressão para fazer isso vai aumentando. Então, cada coluna cromatográfica tem uma pressão máxima, né, que está escrito na caixinha lá. Então, a gente sempre tem que respeitar isso aí. Então, a gente nunca pode usar uma vazão em que comece a aumentar a pressão. E essa pressão, pessoal, a bomba lá, ela mostra na tela o tempo inteiro. Então, não se apavorem aí achando que, nossa, como é que eu vou saber? Não, aquela pressão está sempre na tela, assim. Tu olha para o aparelho e num lugar está sempre mostrando a pressão da bomba, a pressão que a bomba está fazendo para manter aquela vazão que tu escolheu. E a vazão a gente escolhe. Se o aparelho é interfaceado no computador, tu vai digitar no computador, senão tu vai digitar lá na bomba a vazão que tu quer. Vamos supor 1 ml por minuto, certo? E é isso. E a vazão é isso, ela é limitada pela pressão dentro da coluna, né? Então, como a coluna, a fase estacionária, são partículas bem pequenininhas, é difícil passar o líquido pela coluna, então a coluna faz força, digamos assim, né? É essa força que a coluna faz para o líquido atravessar a coluna cromatográfica, que é a pressão, certo? Tudo isso, então, toda essa pressão existe porque tu quer manter uma vazão de líquido, né? Como é que eu vou dizer? A gente, quando já estuda analítica há bastante tempo, tem expressões que eram usadas, depois o pessoal começa a botar defeito e usa outra, e depois volta para as expressões, né? Aqui acho que é um outro exemplo também. Bem nas antigas, todo mundo falava fluxo. É o fluxo. Ah, qual o fluxo que tu usa? Qual o fluxo? Qual o fluxo? Qual o fluxo? Aí depois, não é fluxo, é vazão. Quantos de líquido por período de tempo. Isso é vazão. E aí começou a falar vazão. Só que muita gente ainda fala fluxo, né? Então por isso que eu até deixei no meu material aqui. Considero ainda que muita gente, né, o mais correto é dizer que é vazão, mas é o mesmo esquema. Muita gente chama vazão do fluxo. Então, caso algum colega aí de outra instituição aí que vocês conversem sobre cromatografia líquida, pode ser que a pessoa fale bastante fluxo, né? Eu era um que falava bastante o fluxo da fase móvel, certo? Vamos adiante aqui. Agora a gente vai estudar a bomba cromatográfica, né? Como é que funciona a bomba, né? Então aquela bomba ali são bombas de pistão, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona a bomba. Mas eu acho que eu vou ter que diminuir isso. Ah, sim, tá bom. Tem que ficar os dois desenhos aqui na tela. Pessoal, lá naqueles videozinhos que eu achei, estou passando aqui na disciplina, eu achei várias... Aliás, eu procurei muito um vídeo que mostrasse isso que eu quero explicar para vocês. Uma animação, né? Que fosse fácil de ver o que eu quero explicar. E não achei. Bem como eu quero explicar, eu não achei. Então eu vou ter que explicar no meu desenho aqui, que é bem meio grosseiro, mas o meu desenho até que tá bom para explicar uma coisa que eu não achei nenhum vídeo explicando. Tem um monte de vídeo que mostra as bombinhas, como é que funciona, mas os detalhes que principal não mostra. Então vamos lá. Depois vocês vão ver o que não mostra. Então é assim, ó. Essa parte aqui, eu quero só mostrar para vocês aqui, ó, o que eu quero falar. Eu quero falar dessa parte aqui, ó. Estão vendo aqui, que são duas, né? Uma igual a outra. Tem uma, ó, vejam que aqui, ó, posso até explicar bem rapidão, né? Vem líquido de 4 garrafas, essa válvulazinha solenoide escolhe se vai vir líquido só de uma garrafa, ela vai misturar de duas, entendeu? Eu já expliquei, né? E depois ela que, vamos facilitar a vida aqui, ó. Tá vindo um líquido só de uma garrafa, ele veio aqui, a bombinha travou as outras três, e aquele líquido vai vir só pela outra mangueira aqui, ó. E veja que são 4 conexões aqui em formato de cruz, e no meio sai uma. Essa que sai já é a mistura. Ou misturou as 4, ou 3, ou 2, ou só uma. E essa manguinha é o que volta para cá. Essa manguinha que volta, ela vem aqui e entra num T. Esse T aqui divide em dois, só que metade vai para uma bomba de pistão e a outra para outra bomba de pistão também. Tá? Então agora eu vou explicar uma só, que tudo que acontece numa e na outra é igual, né? É óbvio. Tá? O que acontece aqui nesse desenho aqui? Ó, o líquido entra por aqui e eu só vou dar real para vocês. O líquido sai por aqui. É isso que acontece. Mas como é que o líquido entra aqui e sai aqui? Como é que ela empurra esse líquido para lá? Ela faz assim, ó. Olhem o meu desenho aqui. E aqui eu estou dizendo que o líquido aqui vem da fase móvel, vem da garrafinha. Então, essa entrada aqui é a parte de baixo desse desenho aqui, certo? Tá estourando o tempo aqui, vou parar o vídeo, peraí.